Não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, gente, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetando, porque Deus está mandando um macetando certo. Oh, glória! É o macetando de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Então, iludido. É isso aí, gente. Vocês ouviram o que aconteceu no Carnaval 2024. Tá todo mundo falando aí que Ivete Sangalo blasfemou contra a Bíblia. E você, o que você acha disso? Será realmente que ela blasfemou contra a Bíblia? Na minha humilde opinião, a princípio, sim. Depende muito do jeito que as pessoas ouvem as coisas, depende muito do jeito que as pessoas olham as coisas, né? Eu acho que ali na primeira frase ela blasfemou sim. Quando ela disse que não existe Apocalipse certo quando nós macetamos o Apocalipse. Isso não é coisa de se falar, isso é um desrespeito a religião cristã, né? E olha que eu não acredito em nada disso, mas eu tenho motivo para não acreditar, porque eu estudo o assunto. Então ela foi muito infeliz nessa frase de dizer não tem Apocalipse certo, porque nós macetamos o Apocalipse. Mas depois, e é o assunto que eu quero abordar nesse vídeo, é que depois ela entrou em contradição, dizendo coisas totalmente inaceitáveis, dizendo que ela não ia cantar a pequena Eva, que a Baby pediu, que ia cantar um macetano, porque Cristo estava mandando o macetano do século. Veja, entrou em contradição. Ela dizendo que não existe Apocalipse certo, quando não é maceta o Apocalipse, uma blasfêmia. Depois ela disse que ia cantar um macetano, e Cristo estava mandando ela cantar, porque ia mandar o macetano do século. E que ele não deixará acontecer. Essa é a contradição maior. Ele não deixará acontecer o Apocalipse, porque ele é a maior energia de todos os tempos. Como que ele não vai deixar acontecer o Apocalipse? Se é ele que está dizendo que vai vir julgar a terra e condenar as pessoas e salvar uma parte delas e levar para o céu, né, no arrebatamento. E como que ele, sendo a maior força, ele vai impedir algo que ele mesmo disse que vai acontecer? Só que não vai, né, gente? Pelas bases que nós temos dentro da Bíblia, que as coisas que foi falado ali no livro de Mateus e por aí vai, a gente sabe que o arrebatamento não vai acontecer, porque não tem a menor possibilidade de acontecer. Mas ela tinha que sair dessa situação de uma maneira mais eficiente, de uma maneira melhor, dizendo: tudo bem, mas enquanto isso não acontece, vamos macetar a tristeza, só a alegria. Ou então, se ela tivesse um bom conhecimento, conforme muita gente tem, dizer para ela: mas aquilo era para aquele século. O arrebatamento era para aquele povo. Portanto, está escrito lá: antes que os discípulos acabem de percorrer a cidade de Israel, eu virei nas nuvens. E muitos os olhos daqueles que tinham matado ele na cruz ia ver ele voltar. E não aconteceu absolutamente nada. Outra coisa que no livro de Mateus diz que uma hora diz que
ele virá antes que eles acabem de percorrer a cidade de Israel, no mesmo livro, ali mais para frente, no outro capítulo, talvez, ele diz assim, não sabe a hora, nem o dia, e só o Pai sabe. Ou seja, olha a contradição. E para completar, o que diz o Salmão da... Eu estou falando só do Novo Testamento, viu, gente? O que diz o Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Como é que vai tirar o povo da terra? Vai tirar o povo da terra, arrastado pelo cabelo, levar para o céu, sendo que ele mesmo disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Não é uma grande contradição? Outra coisa, o que diz o Salmo 37, que os ímpios serão arrancados da terra, mas o justo nela permanecerá. Então, meus amigos, por essas bases, a gente sabe que o arrebatamento não vai acontecer de maneira alguma. Não adianta esperar. Então, mas a Ivete Sangalo tinha que sair dessa saia justa de uma maneira mais suave um pouco. Não desse jeito que ela saiu de uma maneira muito grosseira e depois foi tentar consertar e consertou de uma maneira causando um equívoco maior ainda, dizendo que ele é maior de qualquer força e que ele não permitirá isso acontecer. Como que ele não vai permitir que isso aconteça se está escrito que é ele que vai fazer aquilo? Você está entendendo, gente? Então, essa polêmica aí depende muito dos olhos de quem vê. A princípio, blasfemou. Depois foi consertar a blasfêmia, cometeu um equívoco, cometeu um equívoco muito grande, igual todo mundo comete. Ah, não, mas não vai acontecer porque ele é maior, porque não vai deixar que ele é maior que qualquer mandamento. Se os mandamentos foi escrito por ele, as profecias, foi ele que mandou fazer, por que não vai acontecer? Porque ele não vai deixar acontecer algo que é da vontade dele mesmo. Esse é que muitos dizem. Já vi muitos crentes falar isso. Crente medroso, crente que não tem confiança em nada. Aliás, isso é a grande maioria. Quando falam uma situação grave do Apocalipse, eles falam, mas não, isso não vai deixar, ele não vai deixar acontecer isso. Porque ele não vai deixar acontecer isso, está tudo no nome dele. É claro que o Apocalipse foi escrito com código, ali o Apocalipse está falando uma coisa e é totalmente contrário àquilo. Então, é muito pouco tempo aqui para mim falar para vocês o que diz o Apocalipse, como que foi escrito esse Apocalipse. Para ele circular, ele foi preciso falar em código. Ou seja, ele está falando a favor de uma coisa, mas ele é contra aquela coisa. Está entendendo? Ele está falando de um personagem, mas o livro é contra aquele personagem. É por causa disso que o pessoal não entende a passagem do Apocalipse 13, que fala da besta. Ninguém consegue explicar aquilo. Não que seja tão difícil de explicar. Acontece que eles não podem explicar aquilo, porque aquilo está contra a própria religião cristã, né? Aquele texto do Apocalipse 13 está contra a própria religião cristã, o próprio cristianismo. Então, eles que chegam lá, ele se embaraça tudo e não sabe explicar. E ali ele para por ali e começa a arrumar coisas que não tem nada a ver com a besta. A besta se levantou há 2000 anos atrás. E você vê as características lá da besta. Foi para o abismo, morreu, se levantou e mostrou a ferida de morte na cabeça. E todo mundo que viu aquela ferida de morte se maravilhou e todos adorou a besta. É tão simples de entender, é tão fácil de entender, mas as pessoas fazem uma confusão porque eles estão hipnotizados pela religião. Eles estão dentro do sistema da besta, então não conseguem nunca desvendar aquele mistério, que é um mistério para eles. Para mim e para muitos não é. Todos nós sabemos quem é a besta. Todos nós sabemos o que já aconteceu
e talvez ainda esteja para acontecer. Agora, a polêmica da Ivete Sangalo é ela dizer que ele é maior do que os mandamentos dele mesmo. Se ele é maior do que os mandamentos dele mesmo, então aí ficou mais difícil, né, gente? Ele é maior. Claro, o Eterno é maior que qualquer mandamento, qualquer coisa que esteja escrito na Bíblia. Mas muito que está escrito ali na Bíblia foi o Eterno que mandou falar para o povo que vai acontecer e vai ter que acontecer. Eu já estou falando de uma maneira abrangendo a Bíblia inteira, no Antigo Testamento principalmente. As profecias do Antigo Testamento, conforme é falado, que não é Antigo Testamento, pois isso estão se cumprindo. Mas as coisas do Novo Testamento, como arrebatamento, e isso que aquilo, blá, 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 isso não está acontecendo e não vai acontecer. Porque aquilo ali nunca foi verdade. Aquilo ali é uma contradição em cima de contradição dentro do Novo Testamento mesmo. Não precisa ir muito longe para descobrir isso. Então, meus amigos, é isso aí. A Ivete Sangalo deu trabalho para sair daquela saia justa e saiu de uma maneira meia estranha, cometendo uma blasfêmia, e depois foi retornar e tentar consertar, e já acabou falando a mesma coisa que a Baby tinha falado, no tanto que aprontaram uma gritaria, parecia um culto, um carnaval, uma coisa bizarra, e por fim ela acabou cometendo aquele equívoco. Ah não, ele é maior do que tudo, ele é maior daquilo que ele falou que ia fazer, e ele não vai deixar fazer. Como é que pode entender uma coisa disso, gente? Não é à toa que quanto mais distante da religião a gente ficar, melhor, né, gente? É melhor a gente ficar distante da religião. A gente respeita as pessoas que têm religião. Quer seguir? Segue. Mas, por exemplo, para mim já não me serve mais. Faz um tempão. Eu não dou a mínima. Eu só entro, às vezes, nas redes sociais, comento quando é um assunto polêmico, assim. Caso contrário, eu nem falo mais desse assunto. É isso aí, gente. Curta, compartilhe e comente.